grande maciço calcário extremenho sempre foi um grande obstáculo nas comunicações entre o norte e o sul do território. Do alto da Serra dos Candeeiros, avistamos metade do mundo com horizontes perdidos na vasta planície do Ribatejo e ficamos maravilhados com o que observamos. Aqui os ventos fazem-se sentir e os solos são pobres e pouco propícios à agricultura. A natureza é hostil e neste reino de pedra, a pastorícia foi a solução para a sobrevivência dos povos. Lá embaixo, no vale embrenhado entre as serras de Aire e Candeeiros, surge o Polos, que se inunda de água nos invernos e nas suas margens nasceu Minde, uma vila situada no extremo norte do Ribatejo e fundada por Dom Afonso Henriques por carta régia datada de 1165. A transformação das lãs foi a base de sustentação dos seus habitantes ao longo dos séculos e hoje, no centro da vila, bem ao lado onde nasceu o mestre Roque Gameiro, encontramos o atazanar das Menísias, que na língua local, o mindrico, significa fabrico de mantas. Este ateliê de tecelagem, propriedade do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, é um bom exemplo de recuperação de um produto e de uma tradição secular onde mãos sábias e músculos fortes tecem as genuínas mantas de Minde. Olá, o meu nome é Eulália Galvão, trabalho aqui no CAOR, que trabalho há 3 anos. Neste momento o que eu estou a fazer é o padrão Janota, que acho eu que é o padrão que as pessoas gostam mais e também é o que se usava mais antigamente, que é o que faz os losangos brancos e pardo, tem todas as cores que as mantas de Minde sempre tiveram. Estar muito atentos ao que estamos a fazer, qualquer erro dos pés vai fazer com que desmanche o trabalho. E esse carrinho que aí anda? A lançadeira. A lançadeira. Leva uma canela lá dentro, com lã, e nós vamos descendo até a lã acabar. O jogo de pés é muito importante. O jogo de pés é o mais importante, porque se nós nos enganamos, não fazemos o desenho, ou o liso sai mal feito. São 4 pedais.
Para sabermos mais, o ideal será conversarmos com a grande dinamizadora deste projeto. Doutora Maria Alzira, as mantas de Minde têm por forte tradição. Há quantos anos é que Minde inicia esta atividade? A atividade de fabrico das mantas, não sei, porque não há documento escrito, não é? Mas os documentos mais recentes, temos talvez indicação, século XVIII, mais ou menos, que começou com mantas mais grosseiras, a lã mais grosseira, depois foi avançando até que chega aos princípios dos anos 30, começa a aparecer a cor, e só por volta dos anos 40 começa a aparecer o trabalho, a manta trabalhada com a risca já trabalhada em várias cores. É uma tradição que foi muito forte nos tempos, no século passado. Não, foi forte no século passado, até aos anos 50 foi forte, mas esta tradição das mantas, nós temos que recuar muito no tempo para ver até que ponto é que as atividades humanas dependem antes da grande evolução técnica, dependem do espaço onde elas se desencadeiam. Ou seja, nós verificamos isso em todas as ações humanas, começando talvez por o fabrico da casa. As casas típicas de pedra são em regiões onde há muita pedra, as casas de madeira são regiões onde há madeira. Então aqui o fabrico, através da lã, é porque tem como base uma produção de lã. Essa produção era gasta no fabrico destes produtos muito grosseiros, até que depois o comércio vai se desenvolvendo, a atividade do fabrico a Minde vai se desenvolvendo e começam a ter necessidade de procurar a lã fora de Minde, porque o local não tem produção suficiente para aquilo que se pretende. Então o comerciante, o cardador primeiro, que vai por estas serras afora para cardar lã, acaba por trazer lã para Minde, por a preparar aqui, lavá-la, cardá-la, prepará-la, tecer as mantas e então o tecido das mantas desenvolve-se a partir daí. E nós temos isso talvez só em pleno século XX. Depois veio a indústria das malhas, mais mecanizada, e as mantas. As mantas passam a um plano secundário, ou até passam a não aparecer já no mercado, porque quando nós pensamos em revitalizar as mantas, porque achamos que a manta é típica das nossas áreas, está ligada a um passado, esperemos e não temos a certeza, muito passado, ou um passado de há 2 ou 3 séculos. E por isso, quando pensamos em revitalizar as mantas, não fomos animados por ocupação de Minde. Essencialmente os mais velhos disseram, mas para que é que você teima numa coisa dessas? Isso não dá resultado. Nunca ninguém enriqueceu com mantas. Eu o que lhe ia dizendo é que não precisamos de enriquecer, precisamos de manter uma tradição e transformar um produto que era conectado com gente de fracos recursos num produto bom, num produto que pode alimentar os mercados mais luxuosos. E é isso que pretendemos, quer dizer, a manta de Minde é feita com lã, 100% lã, 100% portuguesa, mantendo as mesmas técnicas de fabrico e mantendo, por exemplo, as cores. Nós herdámos as receitas de tinturaria, nós herdámos muitas amostras de mantas e é isso que procuramos fazer. Por isso, revigorar a manta e, enfim, estamos a ter provas de que vale a pena avançar, não é? E foi esse o grande papel do CAOR neste ateliê de tecelagem que tem havido início em... O ateliê de tecelagem, nós começámos os primeiros teares assim, só para mostrar que ainda se sabe fazer mantas, talvez logo nos anos 90, 1990 e qualquer coisa. Depois, a inauguração do ateliê de tecelagem, inaugurámos o primeiro ateliê em 2008. E agora somos candidatos ao património cultural Agora somos candidatos, passámos já 1 ou 2 fases e vamos ver se as pessoas e todo o público português acha que a manta de Minde merece ser um produto e um produto de interesse cultural mais popular, mas popular é de todos, não é? É nesse sentido de ser de todos e que merece estar em lugar de destaque. Nós faremos tudo por isso e agradecemos às pessoas que gostam das nossas mantas, que as valorizam e que nos apoiem. E acho que sim, as mantas bem merecem.
como eram fabricadas e vendidas as mantas noutros tempos? Marcamos encontro na Casa Açores em Minde com 2 antigos fabricantes e vendedores e a conversa foi bastante animada e elucidativa. Já estão as mantas para a vidrica. Quem tem coragem de ver? Obrigado, Zé pá. Olha as mantas vidricas. As mantas de Minde passaram pelas feiras de Portugal e fomos encontrar 2 dos mais antigos vendedores de mantas da nossa terra, o Sr. Cândido e o Sr. Manuel. Sr. Cândido, tal foi essa experiência ao longo da vida pelas feiras de Portugal e pelo Alentejo? Eu tenho presentemente 90 anos. Comecei a trabalhar nas mantas aos 10. Já escolhia as mantas, cardava, fazia as canelas, fazia tudo isso. Depois, mais tarde, aos 12 anos, saí da escola e o meu primeiro emprego foi ir para as feiras, vender as mantas. Nós, normalmente, naquele tempo, íamos daqui para a feira do dia 15 de agosto. Era a primeira feira que se fazia, era a feira de agosto. E então, naquele tempo, havia muita gente a vender mantas. Era dos novinhos, era um cachopo, ao pé de outros que lá andavam. Entretanto, aquilo mais ou menos atingiu o pico em 1955. Em 1955 deviam de andar a vender as mantas cerca de 110 homens. E tiares havia cá naquele tempo entre 350 a 400 tiares. Tiares esses que começaram a reduzir mais ou menos em 1960 e depois ainda durou uns anos poucos. A venda das mantas era uma venda, no fundo era uma venda com muita boa vida, mas dura, porque normalmente o nosso hotel era à rua. Ficávamos na rua, e as pessoas iam passando, a gente ia brincando, olha, estás para lá à porta do quarto. Era nesse género, não é? O difícil daquilo era arranjar lugares para a venda das mantas, porque em feiras muito apertadas, nós tínhamos, por exemplo, a Feira de Moura, só calhava um fardo e meio a cada pessoa, que era um terrado pago. Mas é que aquilo era muito discutido os lugares. Chegou-se ao ponto de a gente ficar no próprio lugar para no dia seguinte não roubarem os lugares. Era uma vida que dura, desde que a gente acordava até que adormecia, era praticamente às 7 da manhã até às 11 da noite. Sr. Manuel, o senhor foi fabricante de mantas e vendedor pelas feiras também da zona de Lisboa. Olha, de princípio tinha 13 anos, quando o meu pai me desafiou para eu ir, mas ele, na companhia dele, para a região do Oeste, na região de Torres Vedras, para o Moral, comprar lanches, peles e fazer mercados a vender as mantas. Fazia os mercados de Torres Vedras, fazia os mercados e feiras, fazia os mercados de Lourinhã e feiras, fazia Bombarral, mercado e feiras, fazia Cadaval, também mercados e feiras. Naquela região era a minha vida. Mas a minha vida profissional, mais tarde, era comprar lãs e peles. Porque muita vez eu comprava as lãs nas quintas e os próprios donos das quintas compravam uma parte da importância da lã em mantas e depois ofereciam aos proprietários, aos empregados que lá trabalhavam. E assim foi a minha vida, na idade desde os 13 anos até chegar aos 71. Aos 71 reformei-me. Mas cheguei a fazer feiras também no Alentejo. Comprei em 1922, tirei a carta, naquela altura o transporte, anteriormente o transporte era de carroça, cavalo numa transportada pela mula, e assim foi o meu princípio de vida. Aos 22 anos consegui tirar a carta, aos 25, aos 24 casei, aos 25 comprei uma furgonete, que depois desenvolvi mais a minha vida. Entretanto, eu já fazia as feiras da Ponte Sor, Feira de Évora, as feiras
de Porto Alegre e a Feira do Redondo. E também era fabricante de mantas. Também depois comprei adquirir um tear do meu sogro em 1926. Esse tear montei-o em minha casa, e depois que tinha 2 empregadas, uma a tecer, outra a fazer canelas, e a minha senhora a orientar, e então comprava as lãs na região de Torres Vedras, mandava-as lavar na Alhandra. Essas lãs, depois, no fim de lavadas, eram transportadas aqui para Mindi, para a empresa Emília Silva Raposo. Essa lã era transformada em fio e era tinto lá na mesma empresa em várias cores. Essas mantas, após esse fio, é que eu mandava fazer as mantas que eu vendia nas feiras e nos mercados. Também um dia estávamos na feira de Porto Alegre e acabou a feira e a gente queria ir embora. Cá embaixo, ao pé do posto da polícia, estavam lá 4 ou 5 polícias. E então a gente queria passar, mas não podia. E ele vem a pé cá ao pé das pessoas e disse assim ao polícia: olha, vocês estão aqui todos cansados e ali na estrada de Marvão está lá um colega seu enforcado na Oliveira. Pá, não me diga isso. Como eu passei lá agora. E então ele, lá a polícia fugiu toda para lá. E a gente passou do carro para cá. Isto são coisas verdades. Já nessa altura, o mindrico era muito utilizado pelos feirantes nos mercados. Sim, nos mercados e sobretudo nas feiras. Eu vou lá, Nos charolas do União. Alentejo e Algarve, juntaram-se lá ao tudo. A Feira de Moura teve lá uma vez 82 homens, mas não eram tudo, havia depois ainda mais. Havia 100 a 110 homens a vender as mantas. E aquilo era, como eu já disse há bocadinho, era muito doloroso, eram os lugares. As discussões grandes eram os lugares. E era quando era para combinar as feiras. A combinação das feiras era feita da seguinte maneira. Estavam aqui os homens todos, não é? E havia 2 ou 3... A feira está atada, estava combinada. A X cada manta tinha que dar um lucro de X. E então iam 3 ou 4 começar a contar as mantas e apontavam: fulano tal, 30 mantas, fulano tal, 25, fulano tal, 40, por aí afora. E combinava-se a feira assim. No final da feira, voltavam a contar as mantas e faziam as contas. As contas eram feitas da seguinte forma, é fácil. Começou com 40, ainda tem 10, vendeu 30, não é? 30, cada lucro, cada uma, não era 10 escudos naquele tempo, 30 vezes 10, X. Aquele só vendeu 10, tinha direito a 20, recebia. Portanto, uns pagavam, outros recebiam. Mas só havia discussões que era uma coisa doida. Porque depois começou também os cachopos, que Deus também incluído, começávamos por meia cabeça. O meu pai era um especialista a vender mantas, né? E então começávamos por meia cabeça. Depois mais tarde, 3 quartos. Depois mais tarde, cabeça inteira. Era assim. Era e outros mais. O que é que isso significava meia cabeça? Meia cabeça tinha direito a metade do lucro. Porque ainda eram cachopos. Exatamente, metade do lucro. E depois, quando a gente já atingia um bocadinho mais grau, era 3 quartos. E depois passou a ser cabeça inteira. Aí, nesse método, as mantas tinham mais ou menos todas o mesmo preço. Não, havia vários preços. Havia a manta parda, que era a mais ordinária. Depois tinha as mesclas, que é igual àquela que está ali, mais ou menos. Depois das mesclas tinha as pretas e brancas, que era a maior quantidade para o Alentejo. Cada zona tinha mantas indicadas para determinada zona. A gente ia para o Algarve, por exemplo, a manta preta e branca não se vendia no Algarve. Era mais as mesclas ou as mantas de cores. Estás a perceber? Era as chamadas da nota. Mantas com janota. Havia as mantas pardas e as mantas coloridas. Havia a manta parda, havia a manta preta e havia a manta de Bragal. E a manta de lisa, que é esta manta que está aqui. Mas naquela minha zona o que mais vendia era a manta parda, mais barata. Porque aqui era uma zona naquela altura um bocadinho pobre e toda a gente queria as mantas um bocadinho mais em conta, mais baratas. Era o que se lá mais vendia.
Mas nas feiras, mas assim, havia feiras, já havia pessoas que queriam comprar mantas boas e então já se vendia muita manta desta de Bragal. Uma manta parda valia aí quanto? A manta parda naquela zona, à altura, era à volta de 50 escudos. E a manta colorida? A manta colorida já era aí à volta de 250, 300 escudos. Já era dinheiro. Já era dinheiro. Era esta manta. Pois já era dinheiro naquela altura, mas isto eram mantas já feitas em lã, porque já é uma manta que já tinha outras condições de a pessoa pôr numa cama. Sr. Cândido, além das feiras do Alentejo, também frequentou muito o Templo de Lisboa. Era no tempo de Lisboa que eu ganhava mais dinheiro. Quando eu comecei a andar aos 12 anos, comecei a andar com o meu pai, porque o meu pai vendia as mantas às costas. Rua a rua, apregoando-as. Né? A gente até ia fazer os mercados, né? Depois do mercado, ia para Lisboa, vender as mantas. Vendia-se mais mantas em 2 dias do que vendia às vezes numa feira completa. Mas era um trabalho trabalhoso, andar a pé carregado, com 6 e 7 mantas às costas, a andar todo dia, desde quase que de manhã até altas horas da noite. Essas deslocações, às vezes demoravam uma semana, 2, quando iam para as feiras. Quando em Lisboa não aguentava mais que era uma semana. Ao fim de uma semana vínhamos para cá. Estávamos aqui outra semana, depois íamos para lá e fazíamos isso assim. Que era uma vida dura, pesada. O Sr. Cândido também tinha fabrico de mantas. Lá tinha o meu pai, 4 teares. Toda a gente tinha. Uns tinham 2, 3, 4, 5. E havia o Pires, a fábrica Pires, tinha para aí 16 ou 17. E o Miguel Raposo também tinha uns 20. Depois apareceu a Nessil. Quando a Nessil apareceu, já foi a fabricar a manta Bragal, que este chama Bragal, era a manta de Janotas. Resumindo, havia a lã, era transformada em fio, o fio primeiro era cardado, o fio, depois era transformado em fio. Não, primeiro era afiado, depois era tingido, depois no fim tingido em várias cores. Depois esse fio vinha para as nossas casas, era transportado para as nossas casas, e daí é que fazíamos os vários desenhos das mantas. Era a tal manta Bragal, era a manta lisa, que é esta, e eram essas mantas que a gente depois, no fim de cardadas, tecidas e cardadas, e que depois eram transportadas para as feiras e vendidas nas feiras. Quando eu comecei a vender as mantas, encontramos em Reguengos de Monsaraz, eram os campaniços. Os campaniços tinham lugares à parte da gente. Porque era, campaniços fabricavam a manta lã, 100%. Era uma manta a meio, meia manta, depois era cozida ao centro. Foi os campaniços que talvez tivessem começado com isso. Aqui, quando a gente começou a trabalhar e a vender as mantas, havia os alforjes, que eram tiares mais estreitinhos. Já tinha tudo mantas. Os alforjes eram anteriores. Os alforjes talvez fossem os primeiros. Os alforjes e as cintas e os barretes. Isso era só o Pires é que fabricava isso. Muitos barretes. Era barretes, cintas e os alforjes. Se talvez fosse das primeiras indústrias, deve ter começado por aí, pelos Pires. Portanto, já muito depois dos frases. As mantas Caiminde, vem tudo já da tecelagem dos frases. Isso foi em 1740, ou coisa assim no género. Agora, mantas propriamente ditas começou mais ou menos em 1900 ou assim.
As mantas de Minde são o orgulho de toda uma região. E esta foi uma reportagem de Pedro Micael e Rui Venâncio. Queremos ser uma das 7 maravilhas da cultura popular e se gostou e gosta das Manísias do Ninhou, telefone e vote nas mantas de Minde. As nossas são as melhores.